No DS de hoje, Empresário Padrão, a gente recebe a Cláudia. Cláudia, você que é dona da Escola Conexão Kids, né, aqui em Suzano, Isso mesmo. e já está aí na área há muitos anos, né? Aos 15 anos você começou a fazer o magistério? Isso, aos 15 anos, quando eu terminei o meu ensino fundamental. Naquela época ainda nós tínhamos o ensino médio atrelado ao profissionalizante. Aí eu fui fazer o magistério, que era o Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério. Eu estudava em período integral. Em período integral, e aí depois você já começou a lecionar? Já, eu terminei o ensino médio, que era o magistério, aí já fui lecionar. Aí comecei como todo professor começa, nós começamos ali como professor substituto, chamado como eventual, e aí posteriormente eu já ingressei na faculdade com o curso de letras. Aí com o curso de letras ficou mais fácil para eu conseguir aulas livres, né, que nós chamamos. Aí já comecei a lecionar para o Fundo 2 e ensino médio. E por que ser professor? Quando você começou a estudar, era uma profissão que todo mundo falava que queria ser, né? Sim, Queria fazer. infelizmente diferente de hoje em dia. Na verdade, eu tinha duas profissões que eu gostaria muito, que na época eu falava, era ser promotora, ir para a área jurídica, e ser professora, uma coisa que eu sempre gostei, porque eu sempre gostei de ajudar, de ensinar. E quando eu terminei o magistério, aí eu optei por fazer letras, que eu pensei num futuro, quem sabe, né, se eu fizer um outro curso, para ser um advogado ou uma promotora, você tem que falar bem, escrever bem. Só que eu fui me envolvendo com a educação, porque já era algo que eu gostava. Aí eu abri mão, falei, não, vou me desenvolver mesmo na área que eu gosto, que é a educação. E você deu aula por quantos anos? No estado ou no município? Eu dei aula no estado, no município, leciono até hoje no ensino superior. Eu lecionei praticamente no estado, foram 15 anos. E no ensino superior eu leciono desde 2006. Você dá aula do quê? Como eu sou formada em letras, eu acabo dando assim várias disciplinas, né, relacionadas aos diversos cursos. Atualmente eu estou na pedagogia, que é o curso que eu mais gosto, que realmente tem mais a ver com a minha formação, com a minha experiência profissional. E hoje como que está esse mercado? As pessoas procuram pedagogia para fazer? Ainda é um curso bem procurado? Olha, por incrível que pareça, as salas estão cheias até, mas não é um curso assim relacionado aos outros, né, que tenha tanta procura quanto antes. Mas a gente sente assim até uma certa discriminação. É aquela questão assim, ah, você está estudando? Tô. Que curso você está fazendo? Pedagogia. Ah, pedagogia. Então você sente, você fala que é um outro curso, direito, medicina, que legal, né? Que é profissão promissora. E o professor não. Só que eu sempre comento com as minhas alunas, né? Que a base de tudo é o professor. Então, é uma profissão que hoje em dia não é tão considerada, que nós temos bastante dificuldade, mas é a profissão que forma todas as outras profissões. Então, a gente tem que ter orgulho de ser professor. E tem licenciatura e bacharelado também, a pedagogia? Qual que é a diferença? Então, a pedagogia é só licenciatura. Aí o bacharelado, por exemplo, educação física tem bacharelado, às vezes biologia, porque você pode tanto lecionar, ser professor, como também, às vezes, trabalhar numa área técnica. Agora, a licenciatura é só lecionar mesmo. E aí você ficou quantos anos dando aula e depois você foi para a direção, é? Sim, eu fiquei, acredito que uns quase 6, 7 anos. Aí eu fui primeiro para a coordenação pedagógica, depois da coordenação pedagógica aí eu fui para a direção de escola e fiquei uns 10 anos na direção de escola do órgão público. E quando que você falou assim, chegou a hora, eu vou abrir meu próprio negócio? É difícil, né, pensar assim, é que na verdade o meu marido é comerciante, né? Ele é comerciante desde os 13 anos de idade. Então ele já é empreendedor, já tem empreendedor. E ele sempre falava para mim, por que você não abre uma escolinha para você? Porque ele sempre falou assim, Cláudia, você é muito dedicada, se você trabalhasse não fosse em órgão público, uma empresa, eu até brincava, você ia ser aquela que ia ganhar prêmio, porque sempre ficava fora do meu horário, né? Não ligava se tivesse que ir fim de semana. E aí, sempre falando, você não abre uma escola, tudo tem o seu tempo.
E eu não me sentia muito preparada para a parte administrativa, porque é diferente. Eu fui diretora da escola pública, mas ali você tem todo o amparo, as verbas ali vêm, você tem um direcionamento. É diferente de você assumir uma empresa sua, né? Aí foi quando eu falou, não, eu te ajudo, né? E praticamente ele é o meu mantenedor mesmo, e me ajudou bastante. E aí nós unimos as forças. Ele falou, não, então eu abro com você, eu te ajudo no que você precisar nessa parte, a parte administrativa do empreendedorismo, né, na parte privada, e você fica com o suporte pedagógico. Mas não é muito diferente do órgão público. Então, assim, 6 meses depois eu já assumi. Então, exatamente isso que eu ia te perguntar. O que que você trouxe do órgão público para sua empresa? Muita experiência, muita. Porque ali a responsabilidade é muito grande, você trabalha com o dinheiro do povo, então tem que ter uma transparência muito grande, você tem que atender bem. Nós costumamos dizer que você é servidor, então você tem que servir a população. E na empresa privada não é diferente. Quando você abre um comércio, você tem que servir o seu cliente, ter um bom atendimento. E toda a parte de documentação é a mesma. Então, a mesma documentação que eu tinha que despachar no órgão público, nós também fazemos o mesmo processo na escola privada. E aí o que modifica? Mexe no seu bolso, né? Lá, se fizesse alguma coisa no bolso do governo. E lógico que tudo ali certinho. E no caso aqui, você tem que saber o que você faz, que às vezes dá vontade de fazer, dar um passo a mais, você fala, não posso, tudo devagarinho, porque você tem que administrar mesmo o seu dinheiro, né? Então, mas muita coisa, praticamente eu tive uma boa escola. E o que que te motivou a tomar essa decisão? Com o passar dos anos, eu percebi assim, o que eu poderia fazer de diferente. Porque eu comecei, como eu comentei, eu comecei com magistério. Só que eu não lecionei nas séries iniciais. Logo eu fui para o Fundi 2, ensino médio, ensino superior, formação de professores. E aí, um tempo, eu trabalhando em uma rede municipal, eu fui trabalhar com as crianças pequenas, que até então eu não tinha trabalhado. Fui trabalhar com a educação infantil. E eu me Que era o único público que você o único que eu não tinha trabalhado ainda. E eu me apaixonei. Porque realmente, até como professora de língua portuguesa, eu sinto assim, se você fizer um bom trabalho, é como um arquiteto, um engenheiro, tem que ter uma base sólida. Então, onde começa todo o aprendizado? Ali, com aqueles pequenininhos ali. E eles têm muito a contribuir. Então, me deu assim, despertou, já tinha o desejo de ter um comércio, até mesmo junto com o meu esposo. E aí uniu as duas forças, o desejo de ter a minha escola, de poder fazer um trabalho diferenciado, de poder colocar o que muitas vezes a gente não pode colocar no órgão público, né? Então foi isso que me motivou realmente, e ver essas crianças aí crescerem, amadurecerem. Numa entrevista que você deu à UDS, você falou que o amor que move a sua escola, né? De que forma você entrega isso no dia a dia para as crianças? Então, esse amor que eu coloco para a nossa profissão de professor, se nós buscarmos ali a etimologia, né, da palavra amor lá no dicionário, ele é dicionarizado, é você ter aquele amor profundo, aquele fraternal. E aí, quando nós transferimos esse amor até mesmo para um lado até bíblico, mais significativo, ele é o quê? É o que te dá paciência, é o que te faz mover as coisas. Então, a escola é isso. Isso não só na minha, em qualquer escola. Porque você tem que ter dedicação, você tem que ter paciência e amar o que você faz. Então, eu considero muito isso. Hoje eu estou prestes a fazer 50 anos, ó, na minha idade aí, né? Mas não tenho vergonha. E são 30 anos. Vamos censurar esse trecho, gente. São 30 anos lecionando. E assim, cada vez que eu entro numa sala de aula ou numa escola, eu tenho ainda o mesmo gás. Isso para mim é amor, né? Então, e aí eu entrar na minha escola, que eu pude colocar um pouquinho da minha personalidade, do meu aprendizado, é com muito amor mesmo. E você acha que hoje, a gente estava falando dos professores, né? Na sua escola, da desvalorização da profissão, na sua escola você tenta valorizar os seus professores e de que forma? Sim, eu tento sim, porque a gente já tem a questão dos salários que são baixos, então... Que é um piso, Que é um piso. E realmente a gente, como empreendedora, às vezes eu não consigo dar um salário melhor, a gente acaba seguindo o piso. Então, na minha escola são todos registrados, então vamos colocar assim, na questão
legal, né? Todo mundo registrado, recebe o que tem de direito. Agora, o que eu faço nas duas mãos ali, né? É valorizar esse profissional. E a valorização é respeito. É tratar com muito respeito. Eu não sou melhor que eles. Sempre quando eu converso com elas, eu falo assim, a única diferença é que eu só tenho um pouquinho mais de experiência, né? E eu encontro pessoas assim, que eu tenho uma professora mesmo na unidade, que ela tem só 4 anos, e é uma professora maravilhosa. Eu falo para ela, olha, você faz um trabalho que eu há 30 anos, poucas professoras eu vi realizar. Então, às vezes não é o tempo, né, de experiência. E então eu tento valorizar, transformar um ambiente acolhedor, proporcionar tudo que me pedem, na medida do possível, tento fazer para que elas possam desenvolver o melhor trabalho e tentar deixar essa equipe unida e sempre aberta ao diálogo, né? Elas terem, assim, a questão do respeito. Então, sempre que elas precisam falar comigo, eu estou sempre disponível. E quais você acha que são as qualidades que um professor tem que ter? A primeira qualidade é a paciência, porque o processo de ensino-aprendizagem não é fácil, né? Então você tem que entender a dificuldade do outro, principalmente quando você vai ensinar algo que você já domina. Empatia, né? É a empatia mesmo, se colocar no lugar do outro. Porque para você às vezes é tão fácil, para o outro tem dificuldade. Então a primeira qualidade é a paciência. E aí a perseverança, a dedicação, porque o professor, ele leva muito trabalho para casa. Né? Você vai lá, não é só ali na unidade escolar e lecionar, você prepara a aula, você busca, você estuda, então tem que ter paciência, perseverança, dedicação, são as qualidades que um professor tem que ter. E fala um pouco da sua escola pra gente, o que quem colocar o filho na Conexão Kids vai encontrar? Vai encontrar muito carinho, muito respeito, nós tentamos, o que nós buscamos na escola? E fala a idade também das crianças. Tá. Tá? Ali nós atendemos a faixa etária de 4 meses aos 5 anos. Tem bebê de 4 meses? Tem. Já cheguei a pegar bebê de 3 meses, que a mãezinha trabalhava no comércio ao lado e ela amamentar lá. Então, o diferencial é o acolhimento mesmo, de trazer essas crianças, às vezes, né, tão novinhas, e o pai, há um momento de adaptação. Que a maioria das crianças, elas vão para a escola e nunca saíram de casa, né? Nunca frequentaram sem a mãe, sem o pai, um ambiente sozinhos. Então a gente fala do acolhimento das crianças, da fase de adaptação das crianças. Só que eu falo assim, muitas vezes essa adaptação não é nem tanto para a criança. É para o pai. É para o pai e para a mãe. Então ter esse acolhimento para a mãe. Porque eles estão deixando ali para a gente, eu costumo sempre falar, vocês estão deixando o bem mais precioso de vocês, que não tem valor. Né? Então, vai encontrar esse acolhimento, esse carinho, vai encontrar segurança e muito aprendizado, uma criança feliz, eles vão aprender pela ludicidade, porque é educação infantil. Então, a proposta é realmente sócio-interacionista, para que elas se desenvolvam, tenham voz, sejam respeitadas, porque eles já têm as suas ideias, têm as suas opiniões, têm os seus gostos desde pequenininho. Então, vai encontrar um ambiente bem acolhedor e propício para a aprendizagem. E aí você tem musicalização, né? Fala um pouco das aulas para a gente. Isso, então assim, fora a matriz curricular que a BNCC coloca para nós, aí nós temos também a musicalização, que é muito importante, acaba trabalhando o desenvolvimento da criança, nós temos o judô, nós temos o balé. São aulas extras. Extras, fora do currículo da BNCC. E também temos a AeroKids, que trabalha o desenvolvimento do corpo, tem uma fisioterapeuta que trabalha lá com a gente. E também tenho a intenção de, no futuro próximo, colocar robótica lá também. E educação financeira. A educação financeira nós temos uma parceria. A educação financeira é bem legal, né? Muito. E é o que o brasileiro precisa bastante, até para ser empreendedor, porque muitos brasileiros são empreendedores. A dificuldade é saber administrar o dinheiro, né? Então, eu ia pedir até para você falar sobre isso. Para quem quer começar a empreender, qual que é o recado que você deixa? É planejamento, né? Você tem que ter uma ideia muito clara do que você quer fazer, qual a sua proposta, um objetivo muito claro e colocar tudo mesmo na ponta do lápis, levantar, porque você tem que ter o controle do que você pretende fazer. E
guardar dinheiro, né? Tentar ter um capital, porque depois que você abre, você ainda tem que ter um capital de giro, né? Então, e entender que quando entra um valor lá, não é nosso. Você tem tantas coisas para pagar, então ter esse capital de giro para você ver qual é o seu prolabore. Então, você tem que ter uma organização, que é uma das qualidades do administrador, né? O ADM ele tem que ser muito organizado, ter planejamento. Então, buscar o que você quer, planejar, que eu tenho certeza que consegue. Você trouxe isso com você dos trabalhos anteriores? Trouxe, porque até mesmo depois que eu fiz letras, eu fiz pedagogia. E na pedagogia nós temos a parte de administração. Então, eu trago isso também. E aí, como diretora também, você tem que administrar, as verbas vêm para vários setores. Então, tinha a verba que vinha, que eu, por exemplo, precisasse de material de escritório, de secretaria, mas às vezes vinha verba que era para limpeza. Carimbada. Então tinha que saber diferenciar, controlar. Então é tudo mesmo organizado. Então a organização é uma das palavras-chave. Com certeza, uma das palavras-chave para a administração. E hoje, como que você vê a tecnologia transformando aí o ensino? Qual que é a sua opinião sobre a tecnologia? Tem que dosar, né? Tem que dosar. Assim, nós temos que recebê-la, porque ela é muito importante, ela é um diferencial, né? Um divisor de águas. Só que tem que ter uma dosagem, porque ela tem seus benefícios e seus malefícios. Então, os benefícios que eu vejo na educação é informação. Né, você tem, nós não tínhamos, quando eu estudava, eu costumo brincar, quando eu fiz meu TCC, foi na máquina, se estivesse lá na última linha e errasse, meu Deus, né? Tinha que fazer tudo de novo. Digitar, né? Datilografar tudo de novo. Então, assim, tem essas facilidades, pesquisa, esse estudo híbrido, né? Que você, tanto no presencial como à distância. Então, é muito importante. Agora, o que nós temos que tomar cuidado, principalmente com as crianças, são as telas, né? Então, assim, hoje, o celular é um computador, então não deixar na mão, ter limite, na escola mesmo, né? Tudo tem o seu tempo, a sua hora, e também ajudar os pais. Conscientizar os pais. Conscientizar os pais, é isso mesmo. Eu sei que não é fácil, porque às vezes a criança tá ali, o pai também chegou do trabalho cansado. O meu só quer ficar no celular. E às vezes você tá cansada, não quer ouvir choro, né? E acaba deixando. Então tem que ter uns limites, porque senão fica difícil. Estipular tempo, né? Tem que Quais estipular. são as dicas aí para os pais? É conversar, é diálogo com criança, tentar fazer com que ele entenda. Não é fácil, mas é conversar com a criança, que eles entendem. Conversar por limite, por horário. Olha, a mamãe vai deixar tempo, sim, né? isso, a mamãe vai deixar, só que agora não pode. Depois você vai assistir o que você quer, lógico, o que você quer, assim, dentro do que do que pode, né? Que porque você vai ainda filtrar. Tem o YouTube. Eu falo que o YouTube parece uma praga. É difícil. Então, tem que sempre estar dialogando mesmo com as crianças para você ter esse controle. O YouTube você tira da TV, ele volta. Eu não sei o que acontece. É impressionante. Não consigo deletar o YouTube. Ele tem uma força. Né? Tem uma força extra. Uma força extra. Aí você também mencionou até na matéria do DS que você deseja fortalecer o colégio para crescer, oferecendo uma educação ampla e de qualidade. Quando você fala uma educação ampla, o que você quer dizer com isso? A educação ampla, que não é só centrada no processo cognitivo, né, da aprendizagem da criança, é centrada também no social, para que essa criança tenha um desenvolvimento tanto emocional, cognitivo e social. Então, isso seria essa amplitude, não é voltado só para o desenvolvimento mesmo, um exemplo do ler e aprender, né? Não, que é o que nós não... A empatia hoje em dia, se colocar no mundo, a gente sabe que a inteligência emocional está aí, e muitas pessoas têm que trabalhar essa inteligência emocional, então o todo seria trabalhar todos esses sentidos. A nossa proposta da escola, com o sociointeracionismo, atrelado ao nosso material didático, trabalha o socioemocional, nós trabalhamos bastante isso, e com criança é muito... tá propício ali para eles, né? Porque eles são um pouco egocêntricos, tudo é deles. Então, trabalhar isso, repartir, dividir, né? Então, saber perder, precisa ter isso. Então, é no sentido amplo mesmo, né? De toda a formação para que ele, num futuro, seja um cidadão responsável. E esse atendimento humanizado, ele acaba impactando nas relações com os pais também de uma forma positiva, né? Com certeza, porque muitos pais nos relatam que depois que a criança entrou na escola, ele melhorou em casa.
Então ele melhorou. Porque tem regras, tem disciplina, né? Tem regras. Nós já tivemos casos assim de mãe chegar pra gente e falar assim, olha, eu não consigo dar o remédio. E na escola, e às vezes quando levam a receita, a gente, né, faz a medicação lá na escola. E aí toma com a tia, com a professora, assim. Sem espernear. Sem espernear. E com a mãe é um sufoco. Então, mas aí vai conversando, vai vendo. Aí em casa daqui a pouco também tá tomando remédio com a mãe. Então tem um reflexo, né? E uma questão importante também desse acolhimento é a parceria. Não existe escola sem família. E não existe família sem escola. Então, tem que ter essa união. E a escola confia, a família confiar na escola e a escola confiar na família nessa troca de informações sobre a criança, né? Porque existem muitos relatos de professores dizendo que os pais acabam transferindo, né, a responsabilidade da educação para a escola. E isso não deve acontecer, né? Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. A educação, vamos dizer assim, em um sentido de ser educado, de pedir por favor, licença, muitas vezes tem que vir de berço, né, de casa dos limites. E na escola a gente vai acentuar isso daí, Sim. né? Então tem que ter esse jogo e muitas vezes acaba transferindo mesmo só para a escola. E não, né? Então tem que ter essa união, essa força entre a família compartilhada. Nós na escola, isso é indiferente, se for pública, privada. Acho que todo professor, todo gestor, nós estamos ali para ajudar, para que aquela criança possa se desenvolver no todo. E aí eu preciso da ajuda da família. E eu percebo isso nesses 30 anos, que toda criança que tem um pai, quando eu falo pai, seja mãe, o pai indiferente, né? Mas que tem um responsável, atuante, presente, é diferente, essa criança se desenvolve. E quando há uma negligência, uma referência, né? Quando há uma negligência, nós percebemos que a criança não se desenvolve tão bem e tem potencial para. Então, faltou ali alguém para poder ajudar. E em casa é uma força muito grande, que ali é a referência base deles, né? A referência são os pais. Ou o pai ou a mãe são os heróis. São os heróis, com certeza. E depois passa a ser os professores. Então, ele vai ter assim, dentro de casa... Né? Então precisa unir, esses heróis aí têm que estarem conectados. Juntos, né? Falando nisso, eu queria saber se tem alguma história assim que você lembre que tenha te marcado bastante nesses anos, tanto de magistério quanto na sua escola mesmo, que tenha... Você lembre sempre com emoção. Ah, tenho, sim, são vários, né? Vou passar uma particular minha e que me emocionou muito. Foi um dia, eu estava num comércio e eu vi uma pessoa falando assim, chamando Cláudia, eu olhei, é a professora Cláudia, e assim, nós damos, né, lecionamos para vários anos, vários alunos, às vezes eu lembro do rostinho, mas não lembro do nome, às vezes eu lembro qual escola. E ela falou, você foi minha... E ela trabalhava nesse comércio. Você foi minha professora. Aí ela falou, posso te dar um abraço? Eu falei, claro. Aí ela me abraçou, olhou bem para mim e falou assim, professora, a senhora mudou a minha vida. Olha... Então, assim, aquilo mexeu comigo, sabe? E aí ela até comentou que o namorado, que é o marido, né? Estudavam juntos e na época, muitas vezes, porque professor, você acaba sendo psicólogo, sim, né? Faz tudo. Pai, mãe ali. Então, ela falou assim que muitas vezes eu sentava, aconselhava eles e eles acabaram pegando um caminho melhor e hoje são pais de família, têm seus professores. Legal. Então, aquilo, assim, nós percebemos, nós sabemos disso, mas você sentir que alguém... colocou, grato, né? Nossa, não tem preço o professor. Então, você vê a importância do professor. Eu sempre comento nas formações, até para os alunos da pedagogia, vocês vão fazer a diferença na vida das pessoas. Mas que diferença você quer fazer? Uma diferença positiva ou uma diferença negativa? Que tem professores que deixaram marcas negativas, né? E aí a nossa intenção é deixar uma marca positiva para que esse aluno se desenvolva. Então é muito gratificante. Não tem preço. Aquela recordação boa, né? Muito isso, que tem aquele saudosinho. Já recebi muitas mensagens, é muito gostoso. Teve até que a Adele, acho que num show, ela fez homenagem para uma professora. Aí tem um aluno que depois de muitos anos me mandou mensagem, me encontrou no Facebook e mandou e falou assim, professora, quando eu vi esse vídeo, eu lembrei de você. Então, poxa, né? Então é gratificante. E na escola, teve reuniões, eu tive uma mãezinha numa reunião de pais,
porque ela estava bem apreensiva quando colocou a criança, porque os pais ficam muito assim, eu vou contratar uma babá, vou pôr na escola, né? Qual que é o melhor Qual caminho, que é o melhor? Então, e aí colocou a criança na escola e quando acabou a reunião, ela abraçava a gente e chorava copiosamente mesmo, agradecendo, porque a criança tinha se desenvolvido, estava bem assistida, então é muito gratificante. Ai, que A bom. gente tem vários relatos. E quais são os sonhos para a Conexão Kids? Eu não diria até sonhos, sabe? Mas assim, Já estão se objetivo. transformando em realidade, né? Metas, isso, metas. É crescer. É crescer. Eu tenho intenção... Hoje você atende até qual série? Só até a educação infantil. Então, eu atendo até os 5 aninhos, que é a pré-escola. Então, quando eles vão para o Fundi 1, que é o primeiro aninho, eles vão para outra escola. E ali eu já tive, né, 2 formaturas, porque a escola, eu falo que a escola é nova, mas a pessoa que está por trás já tem uma experiência. Então, é sofrido para a gente... E os pais cobram. Tenho muitos pais que falam, Cláudia, eu não quero que ele saia daqui. Eu tenho uma mãezinha agora, que ela está no pré-2 e vai para o primeiro ano. Eu fico, Cláudia, eu não queria tirar ela daí. Então é difícil isso. Então, e aí eu quero você pretende muito. ampliar, então? Pretendo, nem que seja assim, né, paulatinamente, abrir um primeiro aninho, segundo aninho. Aí tem que ver a estrutura, porque para eu abrir o Fundi 1 tem que ter uma quadra, algumas regras né, alguma parte da legislação que eu tenho que atender, adequar para eu estender para o Fundi 1. E hoje, qual que é o recado que você pode deixar para os jovens educadores que estão começando na carreira agora? Na pedagogia, ou dando aula, seja no estado, seja no município, ou em escolas particulares, né? Que hoje temos várias. Sim, o recado que eu deixo para eles é que eles estão numa profissão mais linda que existe e que eles acreditem neles, na profissão, e que eles podem fazer diferença na vida das pessoas e que eles carreguem isso com muito amor, com muito carinho, que vai ser muito gratificante. Então, assim, não desistir, ter orgulho, que com certeza eles vão conseguir tudo que eles querem na profissão do magistério, de professor. E para as famílias agora, deixa um recado que depositam a confiança, né, em vocês, que deixam os filhos pequenos, as mães que vão trabalhar, os pais que têm que trabalhar e acabam deixando as crianças lá na escola. Deixa um recado para essas famílias. Com certeza. Para eles, assim, primeiramente, meu agradecimento, né? Eu agradeço pela confiança, porque não é fácil. Nós recebemos vários pais que foram, né? Vai aqui, conhece, então não é fácil deixar o seu filho, você ir trabalhar. Então, o recado que eu deixo para eles é o meu agradecimento, e por eles terem acreditado na escola, confiado no nosso trabalho, e que nós vamos continuar cuidando muito bem, com muito amor, com muito carinho, que o objetivo é que a escola, porque às vezes eles passam mais tempo conosco do que na casa deles, seja a extensão da casa deles, mas um lugar que ali eles vão se desenvolver para que eles possam crescer, terem as suas profissões e serem adultos aí responsáveis, e a gente possa se orgulhar deles. E quem quiser encontrar a Conexão Kids, vocês estão nas redes sociais, deixa o endereço para a gente aqui também. Sim, nós estamos. Conexão_Kids, né, que é o Instagram, @ Conexão_Kids. Aí nós temos também o nosso WhatsApp, que é o WhatsApp fixo ao mesmo tempo, é o 11 4747 4297. Eu agradeço a sua presença aqui conosco, desejo sucesso aí nessa empreitada, principalmente na área da educação, que é uma área desafiadora, né? E o DS Empresário Padrão vai ficando por aqui. Até a próxima. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada. Tá bom?